Bom, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a essa aula semente do nosso percurso de Numen. Essa aula semente, o Iago, que logo mais se apresentará, vai conversar com a gente sobre esse percurso da psicologia junguiana, da psicologia analítica, em sua relação com os psicodélicos, né? Como é que os psicodélicos chegam nessa história? O que é possível a gente já começar a descobrir? Então, eu me chamo Raíssa, estou com o Iago nesse grupo de estudos que nós nomeamos como Numen. É um grupo de estudos que nós organizamos por um tempo, assim, nasce de uma vontade muito grande de compreender o fenômeno psicodélico por lentes junguianas, então, uma tentativa de estabelecer esses paralelos. A gente dá início a esse grupo de estudos e hoje essa aula semente é o nosso encontro zero, é o encontro que abre oficialmente o nosso grupo. Então, passo a palavra para Iago. Fica à vontade, Iago. Beleza. Boa noite, meu povo. Estão me ouvindo bem, né? Estava fazendo os testes aqui antes. Bom, então, né, como a Raíssa falou, a gente está começando hoje nossos encontros. Essa vai ser uma aula destacada, né, do grupo de estudo, porque vai ser de fato uma aula, né? Vou estar apresentando aqui um pouco da minha pesquisa, mas fizemos também aberto com essa ideia de compartilhar, né, esse conhecimento mesmo que eu estou tentando resgatar aí de alguma forma, aglutinar, né, algumas informações assim, sobre essa história da psicodelia na psicologia junguiana. Hoje fiquei pensando, né, que minha fala vai ser até menos como psicólogo, talvez, e mais como assim, historiador da psicologia, né? Fazer uma coisa meio Sono Chandazani da psicodelia, assim, né? Então, bom, vou começar logo para a gente poder também ter um tempinho no final. Não sei se todo mundo aqui vai poder estar no grupo de estudo, né? Então, talvez a gente tenha um tempinho também para a gente conversar, né? Tirar dúvidas, enfim, comentários também. Vamos nessa. Então, a aula propôs esse título aí, Jung psicodélico ou luminoso, né? Acho que são dois conceitos que têm suas aproximações, né? Mas também suas diferenças. A gente vai abordar um pouquinho mais durante o grupo isso, né? Tem alguns encontros previstos já para essas denominações, né? Mas eu trago já aqui como uma provocação mesmo, né? Se nesse momento, né, que a gente está vivendo aí da ciência psicodélica, do renascimento psicodélico, se faz sentido a gente dizer que Jung era um psicodélico ou que ele estaria apoiando os psicodélicos hoje, né? Porque parece que no renascimento psicodélico todo mundo quer tirar uma lasquinha, assim, né? Então todo mundo quer trazer para a sua linha teórica, né, para os seus autores aí de referência, né? E embora Jung tenha esse... Passou aí, não, né? Embora Jung tenha essa atmosfera, né, misticismo, né, foi chamado de ocultista, né, por Jung, e de fato, né, teve em diálogo com muitas tradições esotéricas, né, alguns saberes ocultos, né, a própria alquimia, que ele se dedicou bastante, né. Talvez não dê para a gente falar que ele fosse um psicodélico, talvez a gente não possa falar que ele tenha usado psicodélicos, e talvez não dê para a gente falar que ele seria favorável, né, a esse uso terapêutico de psicodélicos hoje. Então, acho que a aula de hoje ela é um pouco fruto, né, dessa pergunta, né, que eu me fiz já há alguns anos, né, de qual seria a relação de Jung hoje com os psicodélicos e se ele teve alguma relação lá no passado, né? Então, Jung, se eu não me engano, morreu em 1961. Então, um período que já tinha muita coisa ali em ebulição, né? Década de 50 e 60, muita coisa aconteceu aí no campo psicodélico, né? O LSD, a partir de 45, traz esse boom também nas pesquisas. Então, 15 anos já foi suficiente para muita gente se conectar, né, com esse campo aí dos psicodélicos e Jung aparentemente não fez, né? Então, vou trazer algumas das referências, né, bibliográficas que eu encontrei para a gente entender um pouco de qual que era de fato, né, essa relação de Jung com a temática dos psicodélicos. Antes disso, fazer só me apresentar rapidamente, né?
não está aí, mas eu sou de Salvador, né? Falo daqui de Salvador agora. Sou redutor de danos, né? Antes de me formar como psicólogo já tinha essa atuação, principalmente aí dentro da população em situação de rua, né? Usuários de substância psicoativa, mas também dentro dos ambientes de música eletrônica, né? Aqui na Bahia junto ao coletivo Balance, principalmente atuando no Universo Paralelo, né? Mas também em alguns coletivos menores aqui por Salvador mesmo. Me formei em psicologia, sou especializado em psicologia analítica, né, pelo Instituto Jungiano da Bahia. Tenho essa formação incompleta, né, no Growth Transpersonal Training. Achei legal de trazer porque, de alguma forma, acho que dialoga, né, com esse campo dos psicodélicos que a gente está discutindo hoje. Tenho uma experiência aí também no programa Corra para o Abraço, que é um programa daqui do governo do estado da Bahia, voltado para a população em situação de rua, usuários de substância psicoativa e população em situação de vulnerabilidade psicossocial. E aí, mais recentemente, né, e aí mais específico também nesse campo aí dos psicodélicos, é um tema que eu venho estudando desde 2012, né, de forma mais autônoma. Acho que a partir de 2020, né, a coisa fica um pouquinho mais séria quando eu me associo justamente à Associação Psicodélica, né, a gente abre o Núcleo Nordeste, né, isso aí já dentro desse período da pandemia, então acho que 2020 para cá é quando deslancha assim um pouco também essa minha pesquisa, né, mais conteúdos, informações vão ficando disponíveis também na internet, né, então acho que o próprio renascimento psicodélico, né, ele vai expandindo também assim sua atuação, então acho que algumas coisas vão mudando nesse cenário. Então, a partir de lá, né, eu fundei o Mistério de Notícias, que é uma página, né, atualmente no Instagram, que funciona meio como um observatório e aglutinador, né, de notícias e conteúdos sobre psicodélicos. Sou colaborador do Ciência Psicodélica, que é um portal de notícias e popularização da ciência psicodélica também. E, recentemente, defendi o mestrado em saúde coletiva, né, onde eu fiz uma análise temática da cobertura de imprensa sobre psicodélicos no Brasil. São esses dois trabalhos aqui que eu estou me referenciando, né? Dissertação Psicodélicos na Mídia, cobertura de imprensa sobre substâncias psicodélicas no Brasil entre 2020 e 2023, que é um trabalho assim fruto e em paralelo ao Ministério de Notícias, né? A minha pesquisa do mestrado eu usei basicamente como banco de dados inicial o que eu já vinha fazendo dentro do Micélio, né? Então, apresentando aqui para vocês também para mostrar de onde eu estou falando, né? De alguma forma assim nesse campo psicodélico. E no campo junguiano, eu diria que tem esses dois trabalhos aí, esse da direita é o mais recente, né? Que a gente até indicou como referência principal para a nossa aula de hoje. Esse foi um artigo que eu escrevi junto do processo de elaboração da aula que eu dei no Congresso da Associação Junguiana, né? Foi ano passado aqui em setembro, né? Aqui em Salvador. Tereza Caribe me convidou para montar uma mesa, né? Sobre psicodélicos. Fizemos uma mesa lá, eu e Dartil Xavier. E aí, ao longo do processo de elaboração da fala, né? Da apresentação, eles também convidaram para escrever um artigo que está no Cadernos Junguianos, né? Acho que todo mundo já teve acesso. Então, que de alguma forma assim é um trabalho também de continuação em relação a esse trabalho anterior que eu fiz lá na minha pós-graduação, né? Lá em 2016, eu escrevi esse primeiro aqui do lado esquerdo, né? Psicologia Junguiana e Experiência Psicodélica, Revisionando Drogas. E, assim, não dá nem para comparar o conteúdo, né? A qualidade e quantidade de conteúdo que tem um em outro. Assim, em menos de 10 anos, um artigo, né, que eu escrevo tem muito mais informação, né, muito mais elaboração sobre esse campo psicodélico junguiano do que uma monografia que eu fiz, né, em 2016. Então, fala um pouco assim do meu percurso, mas eu acho que também fala muito da linha, né, de alguma forma, assim, né, de como a psicologia junguiana tem se debruçado sobre o tema, né, como algumas pessoas começam a se interessar, né, reconhecer que existem alguns paralelos interessantes para a gente aproveitar, né, que talvez nós que viemos aqui da Junguiana temos algumas vantagens. E vamos lá, então, começando a apresentar para vocês esse quadro, né, é um quadro adaptado. Foi Fernando Bezerra, né, quem elaborou a primeira versão. Eu fiz algumas modificações simples, mais de texto mesmo. E é importante referenciar Fernando porque, desde lá, né, da minha monografia,
para mim, sempre foi a minha principal referência aqui no Brasil em psicologia junguiana, debatendo psicodélicos, né? Então, na minha monografia, eu faço referência a Fernando o tempo todo, né? Eu acho que é quem já estava discutindo isso, então, assim, sou grato, né? Hoje somos amigos, né? O pessoal aí que quem eu faço acesso, então, acho que muito desse trabalho também agradeço a ele, né? De alguma forma, por abrir essas portas. Aqui é um quadro que apresenta as referências de Jung, né, escritos de Jung que citam psicodélicos, né? Então vocês veem aí esses primeiros 5 referências são cartas, né? Então tá lá na coletânea de cartas deles para diferentes pessoas, né? Em geral, são essas pessoas que puxam essa temática dos psicodélicos, né? Então, Jung, na verdade, ele é questionado, né? As pessoas chegam a ele para perguntar o que é que ele já pensa sobre o tema na época. E você vê aqui o período, né, de 53 a 57, né? Então, de novo, um período onde já tinha muita coisa acontecendo aí no campo da ciência psicodélica, né? Muitos resultados interessantes, né? Algumas evidências, né, que a gente pode dizer que se sustentam até hoje, né? E, por fim, assim, um posicionamento também mais público, né, que ele faz nesses 2 textos que estão na psicogênese das doenças mentais, a esquizofrenia e novas considerações sobre a esquizofrenia, onde ele faz alguns paralelos, né, entre a experiência psicodélica e a esquizofrenia, né, faz algumas distinções também, chega a retomar uma teoria inicial dele, que está presente, na verdade, em vários outros autores aí psicodélicos, que é essa ideia de que pode existir algum tipo de substância endógena, né, que está envolvido tanto aí nos aspectos psicodélicos quanto nos aspectos de loucura, né, vamos dizer assim. Eu acho que eu vou falar disso um pouco lá mais na frente. Mas então, basicamente são essas as referências que a gente encontra, né, de citações diretas aos psicodélicos de Jung, né, Jung falando. Aí trouxe um outro quadro aqui também. Não sei se tá dando para ficar, se está muito visível para vocês, é um quadro um pouco mais extenso, mas que é também um compilado de autores junguianos falando sobre psicodélicos, né? E aí vocês vão ver que na minha apresentação essa distinção ela fica um pouco clara mesmo, assim, até em termos de posicionamento mesmo, né? De Jung e junguianos que estavam ali já envolvidos, inclusive, né, em experiências, né, em práticas com psicodélicos. Mas, então, né, de 54 em diante, a gente tem uma certa literatura, né? Principalmente 50, década de 50 e 60, a gente tem bastante coisa aí produzida, né? Por Sanderson, Kutt, né? Vou falar de todos esses autores. E mais recentemente também a gente tem, na verdade, 2 grandes livros, assim, que eu acho que vão ser também referências importantes para a gente aqui no grupo de estudo. Eu trouxe aqui até para mostrar para vocês o Confrontations with the Unconscious, que é de 2013, né? Esse aqui eu já consegui usá-la na minha monografia, mas na época também era o único livro que eu encontrei assim de referência direta, né, sobre a temática. E esse aqui mais recente, né, 2023, é uma coletânea de artigos. O outro é de Scott Hill. Esse aqui é uma coletânea de artigos, Psychedelics and Individuation, que inclusive tem, né, um artigo de autoria de brasileiros, né, Walter Boechat e Ana Luísa Menezes, discutindo ayahuasca, né, xamanismo, enfim. Então, é isso, né? Eu acho que principalmente essa última coletânea, eu acho que revela um pouco assim dessa abertura da teoria junguiana para esse campo dos psicodélicos, né? Então, acho que é um tema realmente que está na crista da onda, né? E a gente está tentando também a partir desse grupo, né, fomentar esse movimento aqui no Brasil, né? Então, mais do que apresentar para vocês, né, porque a gente não queria fazer um curso, mas o grupo de estudo era mobilizar, né, esse campo brasileiro aí, um guiano também, para a gente começar a pensar nossa realidade, né, pensar uma produção, né, de literatura brasileira, né, psicodélica junguiana, enfim. No final, eu vou retomar um pouquinho também essa ideia. Esse material todo, gente, para quem estiver no grupo de estudo, vai ficar disponível, tá? Então não se preocupem. Mas qualquer coisa também é só entrar em contato que eu passo, né? Tanto a lista quanto os arquivos, enfim. Então vamos lá, já começando aí, trazendo algumas referências e citações. Vou começar por Jung mesmo, né? Eu acho que
já para deixar claro, né, qual é o posicionamento dele, eu acho que esse talvez seja o texto mais explícito, onde ele coloca assim o que é que ele pensa. Esse é um texto que está lá nas cartas, né, uma carta que ele escreve para o Victor White, se eu não me engano, um padre, né, e ele diz o seguinte: a droga LSD seria mescalina? Ela tem de fato efeitos muito curiosos, vide Aldous Huxley, os quais conheço muito pouco. Também não sei qual é o seu valor psicoterapêutico para pacientes neuróticos ou psicóticos. Só sei que não faz sentido querer saber mais sobre o inconsciente coletivo do que se consegue através dos sonhos e da intuição. Então aqui ele já está descartando, né, os psicodélicos como um caminho de acesso ao inconsciente, e essa ideia vai se repetir lá na frente, vocês vão ver, né? Quanto mais você o conhece, maior e mais pesado se torna o seu fardo moral, porque os conteúdos do inconsciente se transformam em tarefas e deveres individuais assim que começam a se tornar conscientes. Você quer aumentar a solidão e a incompreensão? Você quer encontrar cada vez mais complicações e responsabilidades crescentes? Você já tem o suficiente disso. Se alguma vez eu pudesse dizer que fiz tudo o que sei que tinha que fazer, então talvez devesse perceber a necessidade legítima de tomar mescalina. Então, só nesse trechinho aí já dá para gente tirar um monte de coisa, né, gente? Eu acho que ele já começa declarando, né, que não conhece tão bem e, de fato, né, na pergunta dele inicial já fica claro, né? Ele não sabe nem a distinção entre LSD e mescalina. Então, nos outros escritos a gente vê que Jung, ele comenta, né, que ele teve acesso principalmente ao trabalho de John Smiths, que foi um cara que pesquisou mescalina, né, e Aldous Huxley, que ele cita aqui também, foi um autor britânico, né, uma pessoa importante também no campo psicodélico, e que experimentou e escreveu principalmente sobre a experiência com mescalina, né? Então, Jung já tinha uma ideia, né, de que seria um psicodélico, de quais efeitos poderiam ter, mas ele não estava ainda atualizado das pesquisas com LSD, que mudam bastante, assim, em termos de paradigma de pesquisa em ciência psicodélica, né? Então, a gente tem pesquisa com mescalina ali desde 1890, né, até 1920, principalmente ali tem o estouro dessas pesquisas, né? E nesse período predominava um paradigma que a gente chama de psicotomimético, né, de investigação dessas substâncias. Psicotomimético significa a mimese, né, imitação da psicose, né? Então, a ideia naquele período é de que essas substâncias elas seriam capazes de produzir, né, de alguma forma, um estado semelhante ao da psicose, né, ao da loucura, da esquizofrenia, né? E com o LSD, né, principalmente a partir do LSD, das pesquisas com LSD, outros paradigmas se desenvolvem e principalmente a ideia de que talvez essas substâncias tenham algum papel terapêutico, né? Então, dentro desse paradigma psicotomimético, né, que a mescalina, a pesquisa com mescalina estava envolvida, não tinha nenhum tipo de predisposição, né, de suposição de que ela poderia ter algum efeito terapêutico, né? Eram outros tipos de pesquisas que estavam sendo feitas ali. Então, a gente já consegue ter uma noção de que é essa referência que Jung tinha, né? As pesquisas de paradigma psicotomimético, né, que ainda não exploravam ali o uso terapêutico de fato, e os relatos de Aldous Huxley, que também não estão exatamente assim no campo terapêutico, né? E aí, mais especificamente, essa leitura que ele faz, né? Eu destaquei aí em negrita, que eu acho interessante, que eu acho que já traz assim uma concepção moral também, né, sobre o uso desses psicodélicos para além de uma objetividade assim, né, de uma eficácia terapêutica, né? Eu acho que ele traz uma elaboração mais no campo da ética, né, da ética com o inconsciente coletivo até, né, talvez dê para a gente dizer assim. Mas então ele traz essa ideia de que o acesso, né, que os psicodélicos poderiam proporcionar a uma esfera do inconsciente, né, pessoal ou coletivo, traria junto com ele uma responsabilidade moral de elaboração, né, desse conhecimento, desse saber e, e que para ele, portanto, não seria possível isso que a gente chama de integração hoje, né? Para ele, essa experiência de acesso ao inconsciente estaria sempre atrás, né, desse trabalho que a gente tem de elaboração e de trazer para a consciência esses materiais. Então, por isso que ele fala que no final, né, o que ele está querendo dizer, mais ou menos, a vida já nos dá elementos suficientes, né, de luminosidade, né, de inconsciente para a gente trabalhar, talvez não faça sentido a gente buscar mais, né? Tem até uma fala que ele faz
não gostaria de ver a tinta que colore o mundo, né? Como se fosse perder o efeito ali o brilho da vida de alguma forma, né? E então essa é uma ideia que marca, né, a psicologia junguiana. Raíssa fez uma postagem recentemente, né, falando aí da psicologia junguiana com medo dos psicodélicos. E eu acho, né, a minha opinião, tá, gente, é que parte desse medo, né, dessa resistência que eu acho que agora a gente começa a quebrar, né, dentro da psicologia junguiana em relação aos psicodélicos, vem dessa posição inicial do nosso fundador, digamos assim, né, do pai fundador da nossa teoria. Então, acho que aqui, né, desde já também é importante lembrar, sim, somos junguianos, mas não somos Jung, né? Inclusive, não, talvez, né, a maioria de nós, assim, não tenha as capacidades de diálogo com o inconsciente que Jung teve, né, ou tinha, né? Então, de fato, era um cara que, desde a infância, teve ali experiências espontâneas, né, de contato com outras realidades, né, de comunicação com seres, né, não vivos, né? Então, é um cara que estava numa conexão diferente, assim, né? Que talvez a gente não possa esperar de todos nós aqui, né? Que para ele realmente talvez um psicodélico fosse um pouco demais, né? Para quem já teve acesso aí ao Livro Vermelho, né? É uma produção que a gente poderia associar muito bem, né? Um processo de integração psicodélica e ele fez tudo aquilo no seco, digamos assim, né? Na próprio contato de experiência com o seu mundo interno, né? Então, eu acho que Jung é um cara diferenciado nesse sentido, né? Talvez a posição dele também fale disso, né? Da experiência pessoal dele com o inconsciente coletivo, né? Vou passar aqui. Bom, aí eu trago Aniela Jafé. Ela é uma passagem que tem, né? Que ela fala desse tema também, em um capítulo dela. E como eu falei, né, eu acho que a fala de Jung marca, né, a teoria, e também quem estava à volta dele, né? Então, os seguidores, é muito fácil a gente imaginar que os seguidores mais imediatos ali estavam de alguma forma concordando, né, com a maioria do que o mestre falava, né? Então, pelo menos aqui no campo dos psicodélicos, a gente vê isso bem claro aí nessa fala de Jafé. Vou ler aqui para vocês também. Jung mostrou grande interesse pelas experiências com a mescalina. Viu nelas a confirmação das suas pesquisas sobre as manifestações do inconsciente e sua luminosidade. Repudiou o uso de drogas e psicoterapia ou como meio para a experiência espiritual e uma reharmonização religiosa do homem, o que não poderia ser diferente, tendo em vista seu respeito pela natureza e pelos seus ritmos e leis próprios. Uma experiência induzida artificialmente não está, em geral, de acordo com o desenvolvimento e a maturidade da personalidade. Essa discrepância encerra um perigo, porque qualquer conteúdo que emerge do inconsciente para a consciência implica um dever espiritual ou moral, que, se não for cumprido, levará a incompreensão, complicações, sofrimento e doença. Então, vocês veem aqui, principalmente nesse trechinho final, né, ela quase reproduz as mesmas palavras, né? Então, ela repete mesmo, assim, a opinião de Jung, né, de alguma forma, e bom, acho que até a imagem também, viu, gente? Eu fiz um corte aí dessa imagem. Ela continua para a esquerda. Quem está do lado dela é Jung. Ela está olhando para Jung. Então, assim, namorem com alguém que te olha como o Jafé olha para Jung, né? Tem uma admiração muito grande, assim. Eu acho que o texto fala disso também, assim, né? Uma admiração pela ideia, pelo posicionamento dele, né? Mas que repete essa ideia de que a experiência psicodélica seria, então, uma experiência, assim, artificial, fora desse ritmo natural, né, de desenvolvimento da personalidade da pessoa, que eu acho que também está no imaginário assim de muitas pessoas sobre os psicodélicos, né, como se fosse uma experiência somente disruptiva, né, que não tem como fazer sentido, né, ou como não tem um lugar, né, dentro dessa de uma vida ordinária, né, algo que pode abalar, né, a estrutura psíquica, né, que tem muitos riscos, né. É, Agora, tinha uma outra coisa que eu ia falar dela, mas agora eu não tô lembrando, gente. Mas eu queria que destacar principalmente era isso mesmo, né? A ideia de exemplificar nesse texto, né? Nesse trecho que eu trago, de que Jafé, ela meio que reproduz mesmo, né? O resto do texto, desse texto onde eu tirei o trecho,
ela não traz nada de muito novo, não, né? Se você leu as cartas onde Jung fala sobre psicodélicos, é mais ou menos o conteúdo que ela vai trazer ali também, com algumas poucas palavras de diferença. Seguindo, aí tem o texto de Marie-Louise von Franz, que aí sim, né, já tem algo um pouco mais novo, né? É um texto também um pouco posterior, ao de Jafé. E por mais que ela traga ainda, né, esse posicionamento de Jung também, né, de que tem uma contrapartida, né, de uma responsabilidade moral para esse trabalho, que talvez esse trabalho não seja realizável, né, frente ao que se encontra na experiência psicodélica, ela também parte de uma análise de sonhos de usuários de substâncias, né, usuários de drogas, como ela chama. Então, diferente de Jafé, né, que se baseia simplesmente ali na fala de Jung, eu acho que Luiz von Franz já faz uma elaboração maior também a partir de uma experiência clínica dos relatos, né, embora não esteja, aparentemente, né, não tenha tido um contato direto com as experiências psicodélicas, ela tem pelo menos os relatos dessas experiências e também os sonhos, né, dos usuários dessas substâncias. Mas ainda assim, acho que algumas questões que dá para a gente problematizar, né, sobre o texto, a fala dela. Acho que de cara essa é uma equalização dessas substâncias, né? Então ela coloca drogas como se fosse tudo o mesmo pacote e ali ela está falando de usuários de haxixe, usuários de cocaína, usuários de LSD, né? Então assim, categorias, né, de substâncias muito diferentes que sem dúvida promovem, né, estados e movimentos, né, muito diferentes na nossa psique também. Mas ainda assim mesmo colocando nessa grande categoria de usuários de drogas, né, quando ela vai fazer as análises dos sonhos, ela consegue fazer alguns destaques bem interessantes, aliás, né, sobre principalmente os usuários de substâncias psicodélicas, em vários pontos, reconhecendo inclusive que fez sentido, né, que mais tarde a experiência psicodélica proporcionou de alguma forma um salto, né, no processo terapêutico, mas ainda que ela reconheça isso, o que ela destaca sempre é que não seria o caminho mais legítimo, né? Essa ideia que está ali em Jung também, né? Dos psicodélicos como um caminho artificial, né? Ou de um tempo não natural, né? Portanto, arriscado também, né? Ela repete isso algumas vezes no texto, mas vou trazer esse trecho que eu acho que também traz um pouco esse posicionamento moral, né? Dela. A humanidade tem frequentemente avançado em direção a novas realizações, passando através de erros. Parece-me bastante compreensível e mais do que perdoável que muitas pessoas da geração mais jovem sejam incapazes de suportar o vazio intelectual e a desumanização da nossa cultura tecnológica e recorram às drogas. Mas então, para cada indivíduo, chega a hora na qual precisa decidir se quer mergulhar para sempre nessa inexpressividade ou passar através dela, como se através de um portão, e avançar em direção à grande obra do autoconhecimento objetivo. Então, acho que para quem está aqui, né, para quem já teve experiência com psicodélico, já acompanhou alguém, sabe que não é um uso de droga banal, né? Se é que dá para a gente falar disso, né, de um uso de droga banal. Mas especialmente os psicodélicos têm um efeito assim impactante, né, na nossa psique, né? O trabalho de retorno, né, depois desse uso em geral exige, né, um certo acompanhamento, né, ou alguns cuidados assim. Então, não é uma travessia simples, né, de ser feita e ela traz simplesmente como algo assim, um erro, né? Como ela fala ali no início, né? Ou uma imaturidade, né? Alguma coisa assim relacionada aos jovens, né? E aí, nesse argumento, né, dos psicodélicos como um caminho artificial, eu acho que Jung, né, e esses primeiros junguianos, vamos dizer assim, eles pecam também em olhar apenas para a própria cultura, né? Então, assim, não teve um esforço desses primeiros autores em olhar para a experiência psicodélica fora da cultura europeia, né? Então, quem é que já fazia esse uso, né, há milênios, né? Então, tem todo um debate aí também que a gente pode fazer sobre essa ideia de culturas primitivas, né? Eu acho que está também no campo junguiano de várias formas, né? De uma consciência primitiva, né? A gente vai abordar isso ao longo do grupo de estudos também. Aqui eu queria só fazer uma menção mesmo. Vou seguir. Ó, esse aqui já é um material que eu adicionei mais recentemente, que eu tive acesso aí há menos tempo, na verdade, né? Li
já no processo aqui de construção do grupo de estudo mesmo. É um texto bem interessante, foi o texto que a gente mandou aí como referência complementar, né, para a aula de hoje, e que ele faz também assim um certo resgate histórico desse debate, né, dos psicodélicos no campo junguiano. E aqui esses trechos eu tirei do livro Psychedelic Prophets, que são as correspondências entre Humphrey Osmond e Aldous Huxley. Né? Jung cita Huxley, né? Esses dois eles têm uma importância assim, histórica no campo psicodélico, porque o termo psicodélico, na verdade, foi desenvolvido, né? Foi criado, né? Nessa correspondência entre eles, né? Foi uma proposição de Osmond, Huxley tinha proposto uma outra, né? Talvez a gente possa traduzir como fanerótimo, e aí o Osmond responde com o psicodélico, que é o que meio que pega, né? E que hoje é o que eu mais aceito. Mas esses dois, eles têm uma longa correspondência, né? Esse livro que eu falei tem umas 700 páginas, se eu não me engano. E aí lá tem algumas passagens onde eles citam, né? Esse interesse de Jung, né? Então a gente já viu lá na carta de Jung que ele já tinha lido Huxley, né? As Portas da Percepção, né? Céu e Inferno, são alguns dos textos que ele traz essa experiência com a mescalina. E nessas correspondências de Osmond e Huxley, a gente fica sabendo que Jung convidou eles para conversar sobre o tema. Então, assim, né? Eu falei que naquelas cartas ali a gente fica sabendo da galera que perguntou a Jung sobre os psicodélicos, né? Mas Humphrey Osmond e Aldous Huxley, de fato, foram convidados por Jung para ter essa conversa, né? Meio que como especialistas, né? Então, aparentemente aquilo que Jafé trouxe, né, é verdade, né? Ele, apesar de ter um posicionamento meio reticente, né, talvez contrário mesmo, ele se mostrou interessado. Huxley não pôde ir, né, não foi para a visita, foi no período que, acho que é Maria, né, o nome da esposa dele, teve um diagnóstico de câncer, né, então acabou que impediu dessa viagem acontecer, mas Osmond foi. Osmond foi em 54, se eu não me engano, né, então nesse período aí também, eu acho que o termo psicodélico é de 56. É mais ou menos entre esses anos, assim. E aí, eu selecionei alguns trechos, assim, porque Osmond e Huxley, a conversa deles depois é meio, também um tom, assim, meio pejorativo, quase, assim, em relação a Jung, né? Meio esculhamba um pouco Jung, assim, né? A postura dele, né? Eu vou ler aqui para vocês terem noção, mas em outros trechos fica um pouco mais claro até. Então, Osmond escreveu para Huxley, né? Acredito que Jung utilizou um método muito complexo, análise de sonhos, com extraordinária habilidade e que, a partir disso, conseguiu elaborar alguns mapas notáveis da psique. Mas seu método apresenta dois grandes obstáculos. Primeiro, é transmissível? Não tenho certeza absoluta de que seja. Segundo, o sonho é o melhor método de observação? Duvido muito. Acredito que as várias distorções que sempre são vivenciadas no retorno do outro são grandemente exageradas no sonho. O processo de vigília e os mecanismos psicológicos que operam na vigília para filtrar o outro não podem ser contornados como podem com mescalina, LSD, etc. Deixei o velho mestre convencido de sua genialidade e vasto conhecimento, certo de que ele desempenhou um papel vital na oposição aos métodos reducionistas dos analistas, incerto se seus próprios métodos lhe sobreviverão por muito tempo. Acredito que será necessária uma investigação muito mais direta. Né? Então, vocês veem que a conversa talvez tenha sido um pouco quente, assim, né? Osmond não traz coisas muito positivas dessa conversa para Huxley. Em um outro texto, né, anos depois, aí essa troca de cartas levou anos, né? Em 56 ele fala, aí já se referenciando aos dois textos que Jung escreve lá em Psicogênese das Doenças Mentais, né? Quando ele compara a esquizofrenia, aí Osmond está se referindo a esses textos, né? O velho acabou de publicar um artigo dizendo que a esquizofrenia é uma doença tóxica, mas ele tem a grande ânsia por não, mas ele tem a mesma ânsia por grandes generalizações que afligia a todos. Grande parte da alquimia parece ter sido, em grande parte, uma perda de tempo. De fato, Jung me sugeriu isso quando o conheci, pois disse: Você acha que eu teria perdido meu tempo com tudo isso se os métodos químicos que estão disponíveis agora existissem? Ele não teve sorte. Né? Essa é uma passagem um tanto chocante para mim, né? Talvez esteja aí sendo para vocês também, mas é interessante, né? Porque eu acho que
E é um pouco a minha ideia assim com esse texto também, a gente quebrar essa cristalização, eu acho, né, de algumas personalidades, né, principalmente quando são autores de referência para a gente, e a gente entender que tem uma complexidade aí muito grande, né, que não dá para a gente achar que estamos alinhados, né, só porque estudamos de uma forma, né, ou entendemos conceitos de uma forma parecida, né. Então, talvez até o próprio Jung tenha repensado, né, sua própria postura, né, sua decisão, como ele está trazendo aí esse paralelo que ele faz, né, já entre a esquizofrenia e os psicodélicos, é a retomada de uma teoria que Jung faz lá no início, né, acho que antes dele começar o desenvolvimento dessa psicologia complexa, né, que ele chama, ele já tinha essa teoria de que a esquizofrenia ela poderia ser causada por um tipo de substância endógena, e aí com o estudo da mescalina, né, e depois com o LSD, parece que ele retoma essa ideia, né, uma ideia que também Osmond e Huxley discutem, né? No trabalho de Smith isso também está, né? Como essa substância M, né? Que poderia causar essa, essas distorções, né? Na consciência. Vamos lá. Bom, agora já estou entrando numa segunda categoria aí, né? De referências, que são o que eu chamei assim dos junguianos psicodélicos, né? Então, lá no meu texto, né? Talvez vocês tenham, quem leu, viu que eu faço uma primeira parte de junguianos falando sobre psicodélicos, e aqui a gente está entrando agora nos junguianos que de fato tiveram contato com psicodélicos, e vocês vão ver como os textos já são bem diferentes, né? Então, para além de uma especulação, né, de como funcionaria, ou se teria uso ou não, esses aqui já falam de um uso prático mesmo, né, dessas substâncias dentro do contexto clínico, né, já trazem algumas observações a partir da experiência clínica, né, com essas substâncias. Então, Sanderson é uma figura bem importante, né, entre esses junguianos psicodélicos, porque ele foi chefe, né, de um departamento de psiquiatria no hospital de Warwick, se eu não me engano, acho que foi esse, no Reino Unido, né? Foi a figura que também desenvolveu o que ficou conhecido como paradigma psicolítico, né, que em diferenciação ao paradigma psicodélico, né, que fazia uso de altas doses, de psicodélicos, estava mais associado ali às psicologias humanistas, né, a psicologia transpessoal, né, com Groff e todo esse pessoal. A psicolítica já tinha a ideia de fazer um uso em contexto clínico, mas de baixas e médias doses, né? Então, eram outras intenções, né? Enquanto lá na transpessoal a ideia era promover uma grande experiência, né, arrebatadora, né, mudança de paradigma, né, promover experiência mística, né, tudo isso. Aqui na psicolítica tem um modelo um pouco mais próximo, né, do que a gente tem assim como a psicoterapia regular e talvez próximo também do que hoje a gente tem entendido aí do uso de microdose, né, na clínica. Psicolítica vem, a palavra, né, vem de lise, de quebra, né? Então, quebra de, da estrutura psíquica, né, ou quebra de alguns mecanismos de defesa egóicos, né, vem um pouco dessa ideia, e era usada, então, justamente nisso, né, para facilitar esse espaço terapêutico, né, de psicoterapia regular, né, facilitar um processo de construção ali da relação transferencial, em trabalhos de grupo, facilitar a criação de uma identidade grupal, né? Então, é, é um uso, né? Doses mais baixas de psicodélicos acabam que teriam outras funcionalidades também terapêuticas, né? Vamos dizer assim. Bom, vou ler aqui um trechinho que eu destaquei dele, que ele diz, isso em 54, tá? Mesmo período que Jung estava lá escrevendo as cartas e confundindo LSD com mescalina, Sanderson já estava dizendo o seguinte: em muitos casos, as rígidas barreiras e resistências conscientes oferecidas pelo paciente são grandes demais para serem superadas. O LSD dá a estas pessoas alguma experiência real e tangível do seu próprio inconsciente e reacende a sua fé no seu próprio espírito numa fase comparativamente inicial do tratamento, ajudando a prosseguir rapidamente. Então, vocês veem um pouco dessa ideia que eu trouxe assim de facilitar, né, o processo terapêutico e não necessariamente uma nova proposta, né, de psicoterapia. E também a ideia que eu trouxe lá atrás, né, de que nem todo paciente vai ter as mesmas habilidades, capacidades, né, de diálogo com o inconsciente que Jung teve, né? Talvez alguns de nós, né, alguns de nossos pacientes
precisem, né, de um suporte para isso também, né? E a própria terapia, né, é um pouco isso também, né? Então, seria uma substância que ocuparia também esse lugar de facilitar, né, esse processo psíquico, digamos assim. Outro trecho agora. O resultado imediato da administração do LSD é produzir um aprofundamento do tom emocional do paciente, uma mudança no pensamento, às vezes uma regressão a um período emocional e intelectual anterior, e a revivificação de memórias emocionalmente carregadas. Pode haver uma liberação de material inconsciente mais profundo, resultando em experiências impessoais manifestadas por impressões, ilusões e alucinações semelhantes a sonhos. Então, muito assim do material de Sanderson, hoje a gente pode até questionar, né, fazer aí algumas a problematizar um pouco, né, à luz do que a gente já conhece hoje, mas vocês veem que é já uma elaboração, assim, eu diria, bem de alta qualidade, assim, né, sobre o que pode ser uma experiência psicodélica, né, que tipo de, os tipos, né, de experiência psicodélica que podem ser proporcionados por uma substância dessa, né, então, é uma pessoa que já estava ali, né, a partir do referencial junguiano, entendendo essas experiências, né, criando teoria, né, em cima dessas experiências. Então, gente, como eu disse, né, tem bastante material, né, tem algumas centenas, né, de páginas aí de psicodelia junguiana que daria para a gente, né, trazer aqui. Eu trouxe só alguns destaques, né, que eu acho que são, assim, pontos importantes, né, que cada autor trouxe, mas se vocês forem ver a bibliografia que a gente traz, né, as referências lá do artigo, tem muita coisa, então vale a pena dar uma olhadinha no material como um todo. Michael Fordham, né, também um outro analista famoso até, né, os outros junguianos psicodélicos não são tão famosos assim dentro da teoria junguiana, né, mas Fordham eu acho que tem uma visibilidade um pouco maior, e ele faz a seguinte reflexão, né, a semelhança é superficial e as diferenças consideráveis. Aqui ele está falando da diferença entre a experiência psicodélica e a imaginação ativa, que até hoje é uma é um debate, assim, né? Uma coisa que a gente também vai trazer ao longo do grupo de estudos, de onde estão, né? Justamente essas semelhanças e as diferenças. Mas Ford já está falando disso lá em 63, né? Os alucinógenos produzem imagens arquetípicas por meios bioquímicos involuntários. Na imaginação ativa, os arquétipos do inconsciente ganham forma pela atividade deliberada do paciente. É por isso que a imaginação descrita por Jung é chamada ativa, em contraste com outros tipos de imaginação em que a participação passiva, muitas vezes defensiva, é mais característica. A atividade na fantasia do LSD é diferente daquela encontrada na imaginação ativa e se assemelha mais ao segundo tipo passivo de imaginação, que propus que deveria ser agrupado sob o título atividade imaginativa. Então você vê aí que, né, são diferentes tipos de práticas, né, ou de estado, né, de consciência, digamos assim, onde eu acho que o que diferencia mais é a participação do ego, no fim das contas, né? Ele não coloca nesses termos, mas talvez dê para a gente compreender um pouquinho assim. Não sei se eu concordo totalmente, né, com a forma como Ford está entendendo aqui, mas, como eu disse, né, eu acho que já é uma elaboração também interessante, né? Eu acho que já só isso aqui daria para a gente passar um encontro inteiro discutindo, né? Hoje vai ser uma fala mais ilustrativa, então vou passar para a gente ganhar tempo também. Margot Kuttner também foi uma figura importante, assim, esse texto dela tem umas 40 páginas, ela também faz umas reflexões bem interessantes, assim, principalmente em relação aos tipos, né, de experiência psicodélica que pode acontecer e como isso tem a ver com o que Jung chamou desse aspecto teleológico da psique, né? Então, essa ideia de que, diferente, né, da ideia lá dos alucinógenos, né, a experiência psicodélica, ela talvez tenha um propósito em si mesmo, né, ela tenha uma finalidade, né, dentro da lógica psíquica. Talvez não exatamente na lógica do ego, né? Mas dentro da lógica da psique, né? Incluindo aí o inconsciente coletivo, talvez tenha uma finalidade que também dialoga com o consciente daquela pessoa, né? Então, dialoga justamente a partir do tipo, né? Da tipologia daquele sujeito, e também das funções, né? É uma hipótese que ela vai trazer,
que os psicodélicos eles teriam uma função de ativar a função complementar daquele sujeito, né? Então, também, né, além desse aspecto teleológico, né, da teoria junguiana, também esse aspecto que Jung traz da psique como esse movimento de complementariedade que a psique tem entre consciência e inconsciente, né? Então, o psicodélico conseguindo justamente trazer lados que talvez na consciência estejam menos amadurecidos, né? Então, ela traz essa ideia de que os psicodélicos poderiam ser justamente essa oportunidade da gente olhar, né, e desenvolver nossas funções inferiores, né, funções secundárias, não para torná-las primária, né, mas para trazer luz a elas, né, elas de um aspecto mais de sombra, né? E ela fala o seguinte: os fenômenos observáveis sob o efeito do LSD parecem confirmar, ainda mais claramente do que aqueles observados na análise geral, a ideia de Jung da psique como um sistema autorregulado, na qual as atividades inconscientes funcionam como fatores compensatórios a serviço de uma luta pela totalidade. A ideia de teleologia também tem essa ideia da totalidade, né? Aqui, justamente. O fator teleológico introduzido por Jung na concepção do inconsciente parece tornar-se ainda mais óbvio quando se tem a oportunidade de observar reações LSD num número bastante grande de pacientes durante vários anos. Olhando para o material obtido dessa forma, parece que algo como um processo seletivo autônomo está em ação, determinando a sequência do material emergente de uma forma proposital, como se tudo que emerge fosse exatamente o que é necessário para um determinado paciente em um momento específico, como um fator que complementa a personalidade consciente. Eu acho esse trecho bem interessante porque eu acho que ela antecipa alguns conceitos que estão presentes lá na psicologia transpessoal, né, que está envolvido com os psicodélicos e que acho que até hoje assim tem de alguma forma um impacto, né, nesse campo psicodélico, que são conceitos, né, como eu falei, né, minha referência principal é Groff, mas ele vai falar lá do inner healer, né, do curador interno, e também do fator radar, né? Então, essas duas funções psíquicas internas, digamos assim, né, esses dois personagens, que de alguma forma fariam essa captação, né, captam ali o material que precisa ser trabalhado, né, ou aqui nos termos dela, escolhe, né, seleciona o que é que precisa ser trabalhado naquele momento. Então, acho interessante, né, que ela já faz isso em 59 também, assim, bem anterior a esses outros autores que eu estou citando aqui. Eu não falei, mas essa imagenzinha é lá na clínica, né, de Paulo, que eu não encontrei nenhuma imagem, nenhuma foto de Kuttner. E como ela era um assistente, né, da enfermaria lá de Sanderson, eu trouxe essa imagem que é justamente uma foto desse ambiente, né? Aqui é Sanderson com essas três mulheres, né? Que não dá para a gente saber se são médicas, né? Algum tipo de assistente. Na legenda também não citava, né? Quem eram, mas na minha cabeça eu gostei de imaginar aqui que uma delas pode ser Kuttner, né? Discutindo aí esses casos clínicos psicodélicos com Sanderson e as outras colegas. Vamos nessa. Betty Eisner, né? Também foi uma outra figura, também trabalhou com Sanderson. Tem um material também um tanto extenso, né? Aqui eu trago duas. é, Não, mentira, aqui é só. Esse trecho aqui ele é só do artigo que ela traz o conceito de Matrix, né? Eu acho que aqui no Brasil já começa-se, né, a levar em consideração esse conceito de Matrix. Eu diria, inclusive, que quem começou a trazer isso aqui no Brasil foi Sandro, talvez, né, Dani? Eu acho que quem começou realmente assim a puxar Quer falar? Foi, foi sim. Foi sim. Era uma discussão interna da PB, né? Você participou disso por algum tempo, e daí o Sandro se pôs no lugar de sistematizar isso e aprofundar, né? Mas segue aprofundando também, porque é, enfim, muito complexo. Uhum. É isso. Sandro também escreveu um texto, né? Saiu ano passado lá na revista de Filosofia Psicodélica, justamente discutindo como trazer, né, esse conceito aí para a nossa abordagem clínica. Mas Esner vem trazer esse conceito, né? Como o Dani está trazendo assim, ele é bem complexo, né? Dá para a gente ir por muitos caminhos, mas a ideia dela seria de ampliar um pouco essa noção do setting,
que é, na verdade, assim, um conceito até anterior, né, à psicodelia, né? Antes de Leary falar de setting, já tinha lá Zimberg, né, da sociologia, já tinha Olivenstein, né, das toxicomanias, né? Então, essa ideia de que desse triângulo, né, de setting e droga, né, ou sujeito, contexto e substância, ele já estava ali, né, no campo de quem pesquisava o uso de substâncias, né? Aí Dani compartilhou aí, gente, o link do artigo de Sandro, né, discutindo aí o conceito de matrix, e Felipe me corrigiu, né, função radar, né, que é o conceito que Groff traz, que eu falei aqui em relação a esse apurador interno, né. Mas, bom, vou ler aqui, então, o trecho que eu destaquei de Esner. Ela diz, set refere-se ao sujeito, setting é o ambiente da sessão, matrix é o ambiente de onde o sujeito vem, o ambiente que cerca o sujeito antes e depois da sessão, e o ambiente mais amplo para o qual o sujeito retorna. Por muito tempo, né, para mim, assim, o que ela traz de Matrix, a gente já discutia dentro do setting também, né? Então, tem uma diferença importante que a gente tem que fazer entre o que é o setting, digamos assim, esse conceito ampliado, né, de setting e o que é Matrix, né? Quais são as diferenciações de fato? Mas, assim, pensando dentro da teoria junguiana, eu gosto de pensar que o Matrix, ela está levando em consideração aí, por exemplo, os complexos culturais, né, as questões de um inconsciente coletivo da nação, né, ou daquela região, daquela etnia, né? Então, é, o ambiente, digamos assim, um ambiente psíquico expandido, né? Não um ambiente político somente, né? Então, eu gosto de pensar a Matrix dentro da teoria junguiana mesmo, para mim faz um pouco mais de sentido, né? E aí ela continua. Por matrix, entende-se o ambiente de onde vem o sujeito, tal como a família e a situação de vida, o ambiente em que o sujeito vive durante o percurso das sessões e o ambiente para o qual o paciente retornar após uma terapia bem-sucedida, o espaço do dia a dia. Uma boa matrix, como um bom grupo ou um bom casamento, é um lugar onde o melhor possível para os indivíduos é atendido dentro do contexto criativo do relacionamento mais amplo. Quando uma matrix funciona adequadamente, ela também se torna um processo. O ambiente torna-se aquele em que os indivíduos podem mudar e amadurecer, e à medida que crescem, a matrix se expande para conter o crescimento adicional. E aí, assim, eu acho que é um conceito interessante porque acho que abre espaço para a gente pensar também como é que as intervenções, principalmente de integração, elas podem ser feitas não só dentro de um aspecto clínico, né, mas também de um aspecto comunitário, né, territorial, né, que engloba também os pares, né, engloba a família, né, e não está só distanciado, né, destacado acontecendo ali dentro do consultório, né, enfim. Mas a complexidade também está aí, né? Então, tem um trabalho também recente, não vou lembrar o nome do autor, mas posso passar para vocês, que ele se debruça, né, sobre essa história de Esner, né, sobre a figura de Esner, melhor dizendo. Esse texto é de 97, gente, né? Então, ela estava lá atrás, na década de 70, 60, né, já trabalhando com psicodélicos, mas ela escreve esse texto em 97 porque ela ficou alguns anos afastada, assim, do fazer clínico, né? Então, é, depois que ela começou a se envolver ali com psicodélicos, ela desenvolveu uma espécie de comunidade terapêutica, digamos assim, né, onde ela morava, né, todo mundo meio que morava junto, né, os pacientes participavam dessas sessões psicodélicas e aparentemente, né, teve algumas assim, más condutas, né, digamos assim, dentro desse contexto. Não sei se podemos falar em abusos, né, mas existiu alguns cuidados, né, talvez que não foram tomados. O grande caso, assim, que esse autor traz foi de uma morte que aconteceu, né, dentro desse espaço e que aparentemente ela evitou, né, que fosse espalhado, né, tentou ali impedir, né, a investigação policial, né, ou a chamada, né, de ajuda externa, né. Então, aparentemente, né, nessa ideia assim de construir uma matrix saudável, talvez também ela tenha entrado numa ideia de controle, né, dessa matrix, que aí eu acho que já entra em outras lógicas que talvez a gente não possa mais falar de uma função terapêutica, de fato, né? Então, eu chamei de comunidade terapêutica também com essa ideia de provocar, assim, né? As comunidades terapêuticas que a gente vê hoje tem toda esse tom proibicionista, né? Esse tom fanático religioso, né? Esse tom racista, né?
mas não começou assim, né? O conceito desenvolvido por Maxwell é uma outra pegada, né? Talvez esteja muito mais próximo do que a gente vê hoje nos CAPS, né? Então, enfim, são conceitos, né? De novo, somos junguianos, não somos Jung, somos junguianos, não somos Betty Edna, né? Mas acho que tem um trabalho aqui importante que vale a pena ainda a gente olhar para eles, né? Estou chegando ao fim já, gente. Aqui eu retomo Jung e aqui já tentando responder a pergunta que é título, né, da aula. Jung era psicodélico ou era luminoso, né? E tem essa seguinte frase dele que eu acho bem interessante. Embora eu nunca tenha tomado a droga, a mescalina, nem dado a outra pessoa, dediquei pelo menos 40 anos da minha vida ao estudo da esfera psíquica que é revelada pela referida droga. Essa é a esfera das experiências luminosas. Então, assim, talvez em algum nível estejamos falando, né, desse mesmo espaço psíquico, né, dessa mesma realidade psíquica, mas tem diferença também quando a gente acessa ele de forma espontânea, digamos assim, né, ou através do uso de alguma substância. Eu acho que, a, de um lado, né, essa fala de Jung diz que tem uma aproximação, mas eu acho que as outras falas mostram que talvez faltou Jung usar para ele também reconhecer quais diferenças existem, né, nesse processo. Então, eu trouxe assim essa imagem, inclusive, que é do livro vermelho, né? Porque já vi, né, algumas pessoas falando disso, né? O livro vermelho foi uma integração de experiência psicodélica, né? E é só anacrônico, né? A gente falar isso porque, como a gente viu, o termo psicodélico vem até depois. Mas, de fato, talvez seja disso que a gente está falando, né? Do acesso a um campo luminoso, né? Acesso a regiões ali do inconsciente coletivo que trazem, né? Esse aspecto arquetípico, né? Trazem a presença, né? Do diálogo simbólico, né? Muito importante, né? Então, embora Jung nunca tenha usado, Jung tenha tido as suas ressalvas, a minha defesa aqui, né, é que a teoria junguiana ela serve muito bem, né, para a gente pensar a prática, né, principalmente a prática clínica com substâncias psicodélicas. Eu trouxe aqui no finalzinho também uma segunda tabela, né? Essa tabela ela não está referenciada no texto, acho que vocês não vão conseguir ver nada aí, né, gente? Está bem pequenininho, desculpa. Mas é uma tabela já de junguianos brasileiros, né? Então, inclusive, temos alguns autores aqui presentes, né? Cauê, Carniel Fernandes, né? Teve o TCC dele ano passado, né? A penúltima referência aí que eu trago. Tem texto meu, né? Tem principalmente Fernando Bezerra, né? Talvez metade aí dessas referências seja Fernando, né? Lá desde 2011, escrevendo sobre o tema, né? Ainda na graduação, se eu não me engano. Depois Fernando seguiu lá nas especializações, né? Mais recentemente, Fernando escreveu também aqui, né, na tese dele de doutorado e anteriormente aqui no livro Redução de Danos em Contexto de Festa, né? Ele tem um capítulo específico sobre a psicologia junguiana, psicologia analítica, psicodélicos e redução de danos em festa, escrito em coautoria com Liliana Waba, não sei se é assim que se fala. Trouxe aqui também um outro livro, né? Acho que Felipe está aí também, né? Ah, ele acabou de falar, o livro de Felipe também de 2005, né? Fernando também já conhecia, né? É, chama A Nova Aurora de uma Antiga Manhã, surpreendentes diferenças entre as plantas sagradas e as drogas, as propriedades misteriosas dos enteógenos. Felipe, se quiser falar também no fim, acho que né, muito bem-vindo aí sua fala, mas Felipe também tem uma trajetória muito interessante, né, gente, no campo dos psicodélicos, dos enteógenos em especial, né, dentro da barquinha, né, hoje está na psicologia, né, enfim, na psicologia transpessoal, na psicologia junguiana, né, um aluno de Nise, né, trabalhou com Nise, né, foi coordenador da Casa das Palmeiras, enfim, uma figura junguiana muito importante, eu acho que no campo dos psicodélicos ainda mais. Bom, e outros materiais aí também que a gente vai disponibilizar para vocês que estão no grupo. Vou encerrando por aqui, gente. Agradeço. Estão aí meus contatos. Se alguém quiser tirar alguma dúvida depois, pedir algum material. E, por fim, reforçar, né, o convite aí para o grupo de estudo. A gente está bem empolgado. A ideia é a gente fazer uma coisa assim mais colaborativa mesmo, né? Vai ter partes mais expositivas, mas a ideia é que a gente consiga construir algo junto mesmo, né? Enquanto esse corpo junguiano psicodélico brasileiro, digamos assim, né? Então, eu e Raíssa estamos bem felizes de estar promovendo, né, esse movimento de alguma forma. Então, fica aí o convite. Vou fechar para a gente conversar um pouquinho.
Bom, a gente tem algumas leituras sugeridas para cada encontro. É uma leitura principal e algumas que ficam ali, quem quiser se aprofundar. E nos encontros, nós vamos inicialmente ter uma parte um pouco mais expositiva, mas muito mais no sentido de a gente se organizar naquele conteúdo. E a gente abre para as nossas elaborações coletivas, né? E entre os encontros, a ideia é que a gente permaneça nessas elaborações. Então, temos ali uma comunidade fechada, onde a gente vai manter esse contato contínuo. Então, novas ideias que forem surgindo, novas perguntas. A proposta do grupo de estudos não é, e por esse motivo não é um curso mesmo, né? Não é trazer respostas, porque nós temos algumas, mais ou menos, né? Algumas que nós estamos ali construindo, mas é muito mais sobre refinar essas perguntas e a gente entender como isso reverbera nesse coletivo, o que que a gente pode construir junto a partir daí. Como é essa psicologia junguiana psicodélica brasileira? Então, a ideia é que a gente faça isso a partir do diálogo e sugestões que forem surgindo também vão ser acolhidas, muito bem recebidas. É isso, então, minha gente. Chegamos ao fim desse encontro semente e, mais uma vez, assim, reforço, quem sentir de estar com a gente no percurso completo do grupo de estudos é muito bem-vindo, muito bem-vinda a gente construir, então, isso junto, né? Tornar real aquilo que, pelo menos aqui, foi muito sonhado. Sempre senti muita necessidade desse espaço. Então, por que não criá-lo em coletivo? Bom, é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem também, podem entrar em contato com a gente vai colocar lá no grupo e abrir também o grupo da aula Semente para, enfim, novas elaborações e perguntas e trocas. Tá bom? Valeu, galera, hein? Feliz demais aí de compartilhar com vocês minha Valeu, pesquisa gente. e a gente começar esses encontros. Vamos nessa. Boa noite. Beijinhos. Valeu. Valeu, gente. Boa noite.